A Bíblia fala sobre um ser chamado Leviatã. Um questionamento, existe inúmeros questionamentos sobre quem é o Leviatã. A grande verdade é que a palavra fala Jó. Isaías vai falar que Leviatã é um ser demoníaco, é uma personificação do diabo, esse ser gigante, enorme. Salmos vai falar que é uma das criaturas de Deus. Mas independente do que falam sobre o Leviatã, a verdade é que ele é um ser gigante, inalcançável, indestrutível, um ser que o ser humano não tem condição de destruir, somente o poder de Deus. Somente Deus tem condição de parar o Leviatã, somente Deus tem condição de anular o que ele faz, porque é um ser realmente muito poderoso. E o que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos uma ação de um Leviatã que nós estamos vivenciando hoje. Porque há muito tempo atrás, ou durante muito tempo, a gente, igreja, pensou que a ação do diabo era quando alguém se manifestava na igreja com um demônio e aí rugia, aquela coisa, às vezes acusava alguém. Eu vi cenas, casos, por exemplo, de pessoas que manifestaram um demônio, comeram terra na rua, jogaram coisa, quebraram a igreja. Eu vi uma vez uma pessoa que se endemoniou, parecia uma cobra rastejando embaixo dos bancos, a coisa mais horrível. Ficam com uma força sobre-humana. A gente pensou que aí estava a ação do diabo. Esse era a ação diabólica maior que existia. Com o tempo a gente começou a entender que às vezes o diabo ocupa o púlpito da igreja. O diabo lidera igrejas com pessoas que você não diz que é do diabo, não diz. Você defende pessoas com uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito santa, mas por trás na atitude usa até a Bíblia para destruir a vida dos outros, como o diabo usou a Bíblia contra Jesus na tentação no deserto. A gente descobriu que o diabo lidera denominações, o diabo lidera igrejas lá, incorporado, manifestado na vida de homens ímpios, maldosos, que não têm às vezes compaixão do que sofre, que às vezes usam as pessoas até o final e não demonstram nenhum tipo de compaixão com o sofrimento dessas pessoas, às vezes no final da sua vida. Está lá, ele está lá, ele está no controle de nações, de governos, homens que com a assinatura de uma caneta, com a promulgação lá, ou de uma lei, ou alguma outra coisa, tiram dinheiro de desvio, tiram dinheiro às vezes de milhares de pessoas. Não são pessoas que assaltam uma pessoa, que roubam a outra, que matam um assassino que mata uma pessoa, não. São homens que com atitudes demoníacas, diabólicas, destroem uma imensidão de número de pessoas com as suas assinaturas. Esse demônio não manifesta, esse demônio não bota a mão para trás, esse demônio não sai quando você bota a mão na cabeça, não, ele prega, ele às vezes sendo político, às vezes sobe nos púlpitos e fala melhor que os pastores. E o que eu acho interessante dessa manifestação diabólica, demoníaca que eu estou citando, é que como o Leviatã, ela é quase impossível de destruir. Impossível. É impossível, praticamente impossível você tirar um líder religioso diabólico, demoníaco, mascarado. É quase impossível você tirar ele de lá. Ele não sai, não tem como. Ele é defendido às vezes até mesmo pela igreja. É difícil você tirar um Leviatã desse da política. Ele manipula, mexe nas coisas, ele continua, ele é defendido, ele é votado, ele recebe 60 mil, 80 mil votos de pessoas que acreditam nele e você levanta contra ele, você não é ninguém. São os Leviatãs que estão por aí e eu nunca vi uma época com tanto Leviatã como esse. Demônios, manifestação de demônios liderando igrejas. De vez em quando a gente ouve um ou outro escândalo deles por aí, é um que acaba caindo, mas quantos outros levam a sua vida desse jeito? De vez em quando que a gente descobriu agora o ano passado
Na verdade, o ano passado não, nos anos que passaram, essas crises políticas que acabaram mostrando para todos nós, desnudando para todos nós o quanto eles são diabólicos, o quanto eles são demoníacos, mas ovacionados pela população, ovacionados pelo povo. Se não fosse um erro, um vacilo deles, um excesso deles, nós não saberíamos. Agora mesmo você não sabe. Você não sabe o que acontece hoje na política, nas cidades, nos estados, no país. Quem está com a razão é uma manipulação daqui, é uma manipulação dali. Agora, nessa crise do coronavírus que a gente está passando, estão usando a crise do coronavírus para tirar dinheiro das pessoas. Estão usando isso. Então eu queria hoje que a gente compartilhar com vocês esse pensamento que Deus colocou. Eu estava pensando esses dias sobre quem é o Leviatã. O Leviatã é esse ser. O Leviatã é esse ser demoníaco, quase inalcançável. Esse ser que você se levanta contra ele sozinho, você é até tido como rebelde, como do contra, como alguém se levantando contra, quando é no caso religioso, alguém se levantando contra um ungido de Deus. Você é escanteado pelos outros, é mal falado pelos outros. Na política você se levanta, você lembra do doutor Enéas Carneiro? Você olha hoje ele falando, as coisas que ele fala, meu Deus, quantas vezes a gente teve ele como louco, chamou ele de louco, esse velho maluco. O velho era coerente, falava coisas com coerência, como por exemplo, o preparo que alguém tem que ter para cuidar de uma nação toda. Ele tem que ter preparo para ser médico, tem que ter preparo para ser engenheiro, tem que ter preparo para construir um prédio, para cuidar de um país como esse, também tem que ter preparo. Coisas que ele falou que a gente tinha ele como maluco. A mídia, de uma forma geral, destrói você se ela quiser, destrói quem ela quiser. Graças a Deus hoje nós temos as redes sociais que nos ajudam a de repente descobrir algumas coisas. Esse é o Leviatã. Leviatã são demônios que não botam a mão para trás. Leviatã são demônios que não saem com a mão na cabeça para expulsar. Leviatã são seres que só o poderoso Deus, na seu excelente poder, seu excelso poder, consegue destronar, desfazer, destruir. Oremos hoje, para que o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, destrone os Leviatãs, destrua eles dos púlpitos das igrejas, da direção das igrejas, da direção das denominações, tire eles com aquelas máscaras de santidade que escondem por detrás uma maldade, uma falta de compaixão, até mesmo com quem trabalha nas suas instituições. Que Deus tire essas pessoas que estão no poder público, que usam são poderosos, são demônios poderosos que destroem a vida das pessoas, que estavam fazendo agora há pouco, que as nossas crianças lá na ponta, teu filho, uma canetada lá de cima, alcançando toda uma geração no Brasil, nas escolas, deturpando a mente, deturpando a consciência, colocando pro lixo. Uma canetada, uma decisão de uma pessoa poderosa são os Leviatãs. Oremos para que Deus, em sua infinita misericórdia, nos livre dos Leviatãs, faça cair as suas máscaras e, em nome de Jesus, nós possamos ser abençoados com isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus.